onde ele fala que está todo mundo reunido, aos vossos meninos, às vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o que tirará a água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Então, o Senhor, Moisés, mais uma vez, lembrando bem, porque ele está estabelecendo o povo bem na entradinha, que nós sabemos que Josué fará a entrada, mas Moisés está trazendo ao povo toda a memória, tudo aquilo que ele tem feito, mostrando que a aliança do povo é com Deus, não com os povos daquelas terras, com aqueles ídolos, não, mas com o nosso Deus. E que isso precisa de dedicação do nosso lado, né? Dedicação do povo lá naquele momento e para nós hoje. Por que isso? Porque é como Pedro está falando para nós lá em 1 Pedro 2,9, trazendo à nossa memória a importância do que nós somos. E Pedro está dizendo para nós, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, é isso que nós somos, irmão. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E, para tanto, precisamos entender, compreender as leis do Senhor e, principalmente, praticá-la. Principalmente, colocar em prática aquilo que nós temos visto, ouvido e aprendido. Hebreus 8:10 declara que, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. E eu lhes serei Deus, e eles lhes serão meu povo. Nós somos povo, e como tal, temos que viver desta forma, sempre buscando o melhor do nosso Deus para o nosso Deus. Porque o Senhor, ele fala para que nós não nos acomodamos, para que nós não nos conformamos com tudo o que tem acontecido, mas que estejamos voltados para Ele. Romanos 12:1 e 2 fala isso para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão do nosso Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sede transformados, mas vos transformais pela renovação da vossa mente, pela renovação do nosso entendimento, irmãos. E que dessa forma nós possamos experimentar e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós estejamos preparados, irmãos. Porque essa responsabilidade que o Senhor, que Moisés está falando para o povo antes da entrada, ela não somente ela é individual, como também ela é coletiva. O versículo 18 e 19, ele faz uma advertência contra qualquer homem, mulher ou família, ou até mesmo a tribo toda,
Ele faz uma advertência para que não se afaste de Deus, seguindo outros deuses, trazendo desta forma maldição sobre si mesmo e sobre toda a família, até mesmo para a tribo. Então nós temos que nos cuidar para que o nosso comportamento ele seja de forma que glorifique o nosso Deus, que não desonre, que não nos desonre, que não atrapalhe, porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 26, quando Paulo faz ali a comparação com o corpo, ele fala que de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Mas também, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E não é assim, irmãos. Quando alguém não está bem na família, toda a família não sente. E quando um membro consegue uma vitória, algo que ele lutou por aquilo, e ele está feliz, aquela felicidade também não contagia todos os membros. Hebreus 10, 24 e 25 diz para que nós nos consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Precisamos sempre estar lembrando aos nossos, estimulando, trazendo a memória, como Moisés tem feito, irmãos, para nos estimularmos uns aos outros. E ele finaliza no versículo 25 de Hebreus 10, falando assim para nós, olha, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E se nós formos olharmos para tudo que tem acontecido e para os sinais, a gente vê que o dia do Senhor está próximo. Não se cale, não se cale. Abra sua voz, encha o pulmão de ar e expresse que só em Jesus há resolução para todo e qualquer problema. Só em Jesus há salvação. Não há outro caminho, não há outro caminho. As pessoas podem até acharem que há, mas não há. Não há. A palavra ela é muito clara, né? Ela é muito transparente. Toda a palavra de Deus ela foi deixada para nos mostrar que em Jesus nós temos a salvação e nós temos a vida eterna. E aí, a partir do versículo 28, 22 até o 28, mais uma vez, ele vai falar das consequências de nós não nos atentarmos para isso, de nós não dedicarmos a nossa vida a Cristo, mas se nós nos perdermos na nossa desobediência. E eu sei que as irmãs conhecem, mas só para lembrar mais uma vez, versículo 23 de Romanos 6, não fala para nós qual que é o salário do pecado? Por isso nós não podemos calar. Quando nós vemos algum, principalmente os dos nossos, numa vida desregrada, numa vida triste, numa vida longe do Senhor, nós precisamos mostrar para eles que o salário do pecado é a morte.
mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna e vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gálatas 6:7. Gosto muito desse versículo porque há uma lei aqui que nós não escapamos. Não há como escapar. Ninguém escapa, ninguém. Fala que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Temos que ter cuidado para com nós mesmos e ter cuidado para com os nossos, porque da lei da semeadura ninguém escapa. Quando chegar aquele dia, o grande dia do Senhor, nós receberemos aquilo que plantamos. E ali vai estar bem, nós sabemos, né? O que, como sofre uma vida longe de Cristo. E precisamos inculcar na memória, na mente dos nossos, daqueles que estão próximos e daqueles que o Senhor tem te mandado, que só Jesus livra-nos desse dia, dos horrores, das consequências da desobediência. Então nós precisamos trazer sempre à memória todas as coisas que o Senhor tem feito, porque o salário do nosso erro é muito pesado. É uma vida longe de Deus, a eternidade longe do Senhor. Hebreus 2, versículo 2 e 3, irmão, afirma para nós que, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Essa apenas uma pequena ilustração, irmãos. Essa semana passada, eu sou prestador de serviços e meu filho, há 2 meses, está me ajudando, está trabalhando comigo. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente dá os exemplos, né, da palavra, a gente fala, expressa, para que vá ficando gravado na cabeça deles, né? Apesar de não ser mais menino, meu filho está com 32 anos, mas eu estava com uma dificuldade para realizar um serviço, não estava tendo acesso à fiação no forro, apartamento, já estava gesso pronto, forro pronto, tudo pronto. Eu não estava conseguindo ter acesso, porque abaixo do gesso o cliente colocou uma madeira e a gente fez um furo nessa madeira de 1,5 cm apenas, para pescar um fio por lá. Só que do lado tem uma sanca. Sanca é essa iluminação embutida, né? Que você não vê a lâmpada, mas ela reflete na parede. Então eu consegui fazer um acesso ali e eu consegui encostar no fio, mas não conseguia trazer ele para cá porque ele estava um pouco curto. E deu a hora de almoço, eu falei, não, vou pensar em alguma forma aqui para conseguir realizar esse serviço. E vim para casa, eu almoço todos os dias em casa. E quando eu cheguei lá, retornei do almoço, o fio estava passado. Um, o rapaz que estava mexendo lá na automação
vendo ali a minha dificuldade, ele se sentiu desafiado a me ajudar, né? Eu sempre os ajudo no máximo possível que eu posso, e ele tem um bração comprido, esse rapaz alto, né, magro, ele pôs o braço por trás das costas, interessante, conseguiu pegar o fio, fazer uma conexão e passar ele no furo para mim. Um serviço que era para ser feito de 3 etapas, a mais difícil era essa, eu cheguei e estava pronta. Fiz as outras 2 etapas, coloquei o lustre na varanda gourmet, um lustre muito lindo, decorativo, e meu filho virou e falou assim: aí, pai, que coisa boa, né? O rapaz fez o mais difícil para nós. Eu falei para ele: tá vendo, meu filho, como Deus é maravilhoso? Sabe quando a palavra de Deus fala assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme? Nós estávamos em casa, almoçando e descansando um pouco, refrescando a cabeça, e o Senhor estava trabalhando aqui por nós. Isso, irmão. São as pequenas coisas que no dia a dia a gente vai tendo a oportunidade de mostrar para os nossos como o Senhor age, como Ele é bom, como Ele provém todas as coisas. E muitas das vezes nós nos esquecemos de sermos gratos ao Senhor por isso. E a gente quer conhecer coisa demais e ter conhecimento, né, e ter conhecimento demais e saber demais. E aí a gente se depara com o versículo 29 de Deuteronômios. Talvez um versículo não tão bem compreendido, não tão bem entendido, mas que mostra para mim e para você que nós somos limitados. A nossa limitação. Mostra a nossa limitação e, em contrapartida, mostra a grandiosidade de um Deus que pode tudo, que sabe tudo, que é onipotente, onipresente, onisciente e que está além do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Ele fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E pesquisando um pouquinho, eu achei uma explicação de um pastor bastante interessante. Ele fala que esse versículo, ele também serve como uma reflexão sobre a natureza da revelação divina. Ele nos lembra que há aspectos do conhecimento e da vontade de Deus que permanecem ocultos para nós, que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão e o alcance do nosso entendimento. No entanto, ao mesmo tempo, há verdades reveladas que foram dadas a nós para que possamos entendê-las, abraçá-las e viver de acordo com elas. A primeira parte do versículo diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Nos lembra da transcendência de Deus. Ele é infinitamente sábio, infinitamente conhecedor, e há aspectos da sua sabedoria que estão além da nossa capacidade de penetrar, de entender. Isso nos convida a uma atitude, irmãos, de humildade diante de Deus e diante da sua soberania, reconhecendo que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e que a sua mente está além da nossa compreensão finita.
Nós temos limitações naquilo que possamos entender ou fazer. Deus não. No entanto, a segunda parte do versículo, que fala que mais as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, nos traz esperança e responsabilidade. Deus não nos deixou completamente no escuro. Ele escolheu revelar parte da sua vontade e do seu plano para que possamos conhecer e obedecer. Isso implica uma relação de confiança entre Deus e o seu povo. Ele não esconde seus propósitos, ele os compartilha conosco, demonstrando sua graça e demonstrando o seu desejo de que caminhemos em seus caminhos. E aí ele fala, né, do finalzinho do versículo, que o propósito dessa revelação é claro, para que sigamos todas as palavras dessa lei, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É uma breve explicação, mas eu achei ela assim bem clara, porque tudo, irmãos, tudo que foi feito, tudo que o Senhor faz, há sempre um propósito, há sempre um objetivo, que é o que eu quero finalizar, pedindo a você que vá novamente ali no versículo 9 do nosso texto básico de hoje, Deuteronômios 29. Porque tudo há uma finalidade, tudo há, né, um objetivo, um alvo a ser alcançado. E o Senhor, Ele está falando aqui para mim e para você que nós temos que guardar as palavras desta aliança. Não apenas guardar. A palavra de Deus, ela não é apenas para que nós a leiamos e aguardamos no nosso coração, ela é para que seja cumprida, vivida. E o Senhor, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que se nós façamos dessa forma, Ele está falando aqui para nós que nós seremos prósperos em tudo quanto fizerdes. Quando meu filho me inquiriu, que eu falei para ele da questão de que Deus cuida, eu virei para ele e falei assim: olha, meu filho, tá vendo por que que nós devemos tratar bem as pessoas e auxiliá-las sempre que possível? Porque a palavra de Deus diz que boas ações trazem boas ações. Porque da mesma forma que uma palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor, gentileza gera gentileza, irmãos. Quando você trata as pessoas bem, a tendência é elas também te tratarem bem. Então, quando nós cumprimos a palavra do Senhor e procuramos vivê-la, obedecê-la e pôr em prática, as bênçãos do Senhor são naturais. Elas passam a ser naturais. E por que que nós precisamos ter isso em mente? João 14,15 não fala para nós que se nós amamos ao Senhor, guardamos os seus mandamentos? Isso tem que ficar bem claro para nós.
1 João 5,3 fala que os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, não são pesados, não além das nossas forças. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Guardemos os seus mandamentos. E Tiago, finalizando para nós, Tiago 1,25, ele complementa esse versículo de Deuteronômios 9. Ele fala assim, olha, aquele, porém, que atenta bem para esta lei, para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ouvinte esquecido, né, que deixa as coisas sempre para depois, mas sendo aquele que é cumpridor, fazedor da obra, aquele que põe em prática aquilo que tem ouvido, esse será bem-aventurado no que estiver fazendo. E eu sei, irmãos, que muitas das vezes a gente entende com prosperidade apenas questão de bens materiais. Mas aqui é muito mais abrangente. Não é apenas bens materiais, mas é em tudo o que tiver à mão para fazer. É nos seus relacionamentos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com funcionários, no relacionamento com todos. As pessoas olharão para você e verão que que eu e você, Deus tem tido um cuidado especial para conosco, porque somos o seu povo, propriedade exclusiva dele. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos sempre colocar a nossa confiança num Deus que é fiel e que provê todas as coisas para o seu povo. Que não nos esqueçamos nesse dia e na nossa vida diária que devemos ser obedientes ao Senhor, porque nós temos uma aliança com o nosso Deus. E que nós temos, sendo cumpridor daquilo que o Senhor nos mostra através da sua palavra, nós entendamos que nós temos uma responsabilidade social com o nosso próximo. De viver, de demonstrar e de praticar em todo o tempo a palavra do Senhor. E não é fácil, mas eu vou falar para você, relembrar você algo que você já sabe. Os olhos das pessoas estão voltadas para nós. Estão voltadas, nos observando. Eles estão muito mais nos observando do que nos ouvindo. Os nossos atos falam mais alto do que a nossa fala. O nosso proceder fala alto. Não deixe de falar, porque a fé vem pelo ouvir. Mas viva para que as pessoas vejam que aquilo que falamos
condiz com aquilo que estamos vivendo. E dessa forma, eles queiram conhecer o Deus que tem transformado a nossa vida, que tem nos abençoado, que tem nos sustentado e, acima de tudo, tem nos salvado. Que o Senhor conceda um dia maravilhoso na presença de vocês, que a presença dele seja real para nós. Obrigado, irmãs, obrigado por esta manhã, obrigado por poder participar com vocês. Peço perdão porque esses dias têm sido uns dias difíceis com relação à saúde e às vezes eu não estou conseguindo acordar bem em tempo. Ontem mesmo foi um dia desses. Eu deitei às 11, acordei às 2 e não dormi mais, fui dormir 5 horas da manhã. Algumas dores que incomodam, mas o Senhor tem sustentado porque Ele é fiel. Ele é fiel e a gente, quando o Senhor faz isso com a gente utiliza para meditar, para orar pelos nossos, orar pelos pedidos de oração, orar pelos nossos grupos, né, aqueles que a gente tem participado, e nos mostrar aquilo que a gente precisa estar melhorando, né? Mais uma vez eu quero ver com a Maiara. Maiara, a gravação tem chegado para mim aqui muito ruim, cortando muito. Eu estava ouvindo ontem o estudo e eu não consegui muito, está com muito corte. Eu não sei se é aqui meu equipamento ou se é, às vezes, alguma coisa na gravação. Não sei se os irmãos ouviram. Dá uma ouvida só para ver se de repente eu estou aqui precisando melhorar aqui meu equipamento Eu, aqui. eu não cheguei a ouvir, eu vou abrir depois para ouvir. Tá? Não Vê para ficar sei se assim, é na hora da gravação, mas eu tá com vou cortes. ouvir. Tá. Tá bom, vou ouvir para ver, pra gente descobrir se é aqui ou se é aí, né? Eu vou, de qualquer forma, a gente sempre precisa estar fazendo um upgrade, né? Irmãos, vamos estar orando, então. Pai, nós, mais uma vez, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. O Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Obrigado, ó Pai, porque todas as orientações que nós precisamos para vivermos mais e vivermos bem em todos os nossos relacionamentos, Pai. A tua palavra nos orienta. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. De coração eu quero, ó Pai, demonstrar toda a minha gratidão, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nada tem nos faltado, Senhor. Nada, Pai. Nada. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque as dificuldades que surgem, elas têm o objetivo, ó Pai, também de nos preparar na nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada uma delas. Nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse dia, por esta manhã, pela tua palavra que foi lida. Pedir ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, traga a nossa memória, ó Pai, sempre que necessário, tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que temos, ó Senhor, lido, ouvido e falado, Pai. Traga a nossa memória para que seja usada de forma que o teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais prescutou no coração humano aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que lhe são fiéis, ó Pai. E que possamos, ó Senhor, declarar como Paulo, onde ele fala que o fim dele
está ali, mas que ele cumpriu fielmente, ó Pai, tudo aquilo que lhe foi colocado, tudo aquilo que o Senhor solicitou, aquilo que o Senhor pediu, ele lhe foi fiel, Pai. E que nós possamos sermos fiéis também, ó Pai. E que ao chegarmos no fim da nossa caminhada, nós possamos olhar para trás e ver, ó Pai, contemplar todas as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou foi cumprido de forma fiel ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Não nos deixe perder as oportunidades, ó Senhor. Não nos deixe, ó Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor cria para que nós vivamos no dia a dia cumprindo. Obrigado. Fortaleça cada irmã aqui, ó Pai, cada irmão. Toma nas tuas mãos, ó Senhor. O Senhor que conhece o nosso coração, ó Pai, que conhece cada um dos desejos. Que o Senhor esteja, Senhor, em nome de Jesus, respondendo favoravelmente a cada pedido que tem sido feito diante do Senhor, Pai. Naquilo que o Senhor for servido, cura, Senhor. Responda favoravelmente, Pai, por honra e glória do Teu nome. E, Pai, que nesse dia, Senhor, todas as nossas ações, todas as nossas decisões estejam pautadas, ó Pai, na Tua palavra. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Senhor, hoje sejam agradáveis ao Senhor. Sejam, ó Pai, conforme o Teu querer. Que exalte o Teu nome, que glorifique o Teu nome. E que, acima de tudo, sejamos gratos ao Senhor por todas as coisas, ó Pai, porque todas elas cooperam para o nosso bem. Nós cremos que é assim. Cremos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãs. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada, irmão. Um ótimo dia a todos. Bom dia, amém. Ótimo dia para vocês, irmãs. Obrigado.